Olá, irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês hoje. Queridos, é um prazer mais uma vez estar aqui. É tão bom que eu estou vindo quase toda semana, né? Sábado, no encontro de jovens, vou estar aqui de novo. Eu disse a Maxwell ali na frente, gente, o pessoal de Mamanguape vai enjoar da minha cara. Porque toda semana eu estou aqui. Mas é sempre bom, irmãos. Sempre fico muito feliz de estar com vocês. Desta vez para repartir a palavra e ter o privilégio de participar dessa série sobre a parábola dos talentos. Dessa série sobre as parábolas. Hoje sobre a parábola dos talentos. Então eu peço que você abra sua Bíblia. Ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito. E fala aos nossos corações. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 14. Nós vamos ler até o versículo 30. E eu acho importante que a gente leia integralmente o texto hoje, porque se trata de uma parábola, é uma história completa. E quando nós lemos todo o texto, nós acabamos entendendo melhor, né, a passagem. Então vamos, a partir do versículo 14 até o 30. Leamos então com atenção e com reverência a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um, de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Vamos orar, irmãos, adultos e crianças. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos ouvir a Tua voz. E queremos ouvir a partir da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós clamamos, fala aos nossos corações. Nós precisamos da Tua direção, nós precisamos da Tua admoestação, nós precisamos do Teu ensino. Prepara o nosso coração, Senhor, para sermos edificados por Ti, ainda que confrontados, amorosamente. Ajuda-nos, ó Deus, a viver do jeito certo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu era estagiário, já há alguns bons anos, eu passei por uma experiência constrangedora. Eu trabalhava num setor que promovia algumas palestras para o público geral. E como eu organizava esses eventos de palestras, eu era responsável por todo o processo, inclusive o pagamento do cachê dos palestrantes. Como estagiário, você sabe, eu recebi uma bolsa. Mas o cachê do palestrante era maior do que a bolsa. Ele era equivalente a um salário mínimo. Ao organizar esse pagamento, eu fiz um pequeno comentário com o meu coordenador na ocasião. Eu disse assim: veja só, ele vai dar uma palestra de 1 hora e vai ganhar mais do que eu, que trabalho por 1 mês. Meu coordenador, que era um pouquinho duro, um pouquinho grosso, virou para mim e disse: mas rapaz, você é tão novo e já de olho no dinheiro dos outros. Minha gente, eu não sabia onde me esconder. Não saiu nenhuma palavra mais da minha boca. Eu só baixei minha cabeça, terminei o meu trabalho e daí para frente eu tomei a decisão de nunca mais me interessar ou me preocupar com o que X ou Y recebe. Essa lição já tem mais de 10 anos. Eu nunca mais me esqueci dela. O meu Senhor, naquela ocasião, me admoestou de um jeito duro, mas útil, de um modo que isso estabeleceu princípios de como eu passei a lidar com o dinheiro, com o meu e com o do próximo. Mas e você? Já aprendeu a ficar de olho só no que está sob a sua responsabilidade? A fazer somente o seu trabalho? Você está preparado para ser admoestado pelo seu Senhor? Por aquele que lhe deu responsabilidades? A parábola dos talentos, que nós lemos agora, nos ensina a olhar para as nossas mãos e fazer o que precisa ser feito com o que nos foi dado. Essa parábola está situada no final daquele que é o último grande discurso de Jesus Cristo. Aquilo que é o grande discurso final do Evangelho segundo Mateus. E ela é contada imediatamente depois da parábola das 10 virgens, que vocês ouviram na semana passada. Porque ela também aponta para o contexto do juízo final, da volta do Senhor. Só que Jesus acrescenta um elemento a mais em relação à parábola anterior das 10 virgens. Agora, Jesus quer ensinar os seus discípulos como eles devem se comportar enquanto o Senhor estiver ausente. Na parábola das 10 virgens, o crente aprende que precisa estar alerta, vigilante, enquanto o seu noivo não chega. Na parábola dos talentos, o crente aprende o que é estar vigilante. O que ele deve fazer enquanto espera. É isso que a parábola responde. Como nós vivemos enquanto esperamos o Senhor voltar?
Como nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor? Como nós vivemos enquanto Cristo não volta? Nós veremos que os discípulos devem investir os bens que o noivo deixou sob sua responsabilidade. Ou que, no caso desta parábola, o que o Senhor deixou em suas mãos. O que o Senhor deixa sob a sua responsabilidade. Nós aprendemos então aqui que Deus chama investidores no seu reino. Nós aprendemos que Deus chama investidores para o seu reino. Os seus discípulos devem ser investidores no reino de Deus. É uma lição simples, né? E nós veremos em duas partes quais são os tipos de investidores que existem. Na primeira parte nós veremos quem são os bons investidores. E na segunda parte, que é quando a parábola encerra, nós veremos o mau investidor. Vamos aprender sobre os bons investidores, segundo esta parábola? São aqueles que Jesus fala do versículo 14 até o 23. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Que um homem, um servo, um senhor, chama seu servo. E ao chamar seus servos, ele confia-lhes os seus bens, porque ele está saindo de viagem. É isso que o versículo 14 nos ensina. E ele diz no 15 que a um ele deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro ele deu mais 1 talento. O que era o talento? Era uma unidade monetária do tempo de Cristo, e era a mais elevada daquele período. Um talento era uma forma de medir um valor, assim como o denário. O denário romano equivalia a um salário diário. Era uma diária de um trabalhador braçal, do trabalhador mais popular, do tipo mais comum de trabalhador, do tipo mais comum de servo. Ele trabalhava um dia e recebia 1 denário ao final do dia. 1 talento tinha o valor de 6.000 denários. Ou seja, era uma grande quantia. Ele equivalia a 6.000 dias de trabalho. Eu joguei no chat GPT para ele fazer a conta para mim de quantos anos eram 6.000 denários. 6.000 dias, né? Ele disse que eram 16 anos e 5 meses. Portanto, 1 talento era o equivalente a 16 anos e 5 meses de um trabalhador comum, de um trabalhador braçal. Então veja que 1 talento era bastante dinheiro. E o seu senhor confia uma quantidade considerável de dinheiro a eles, a esses servos. Ao se ausentar do país, ele opta por deixar essas suas posses sob a administração de alguns servos. E ele dá de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, cada um deles tem diferentes habilidades de negociação. E diante da capacidade que o Senhor percebe, ele dedica partes diferentes a esses servos. Porém, a função deles é a mesma. É administrar na ausência do Senhor. Então preste atenção em algo importante aqui. O Senhor confia os bens aos servos. Ele não doa esses bens. Ele os deixa sob a administração dos servos. Portanto, os bens não passam a pertencer aos servos. Eles continuam pertencendo ao Senhor. Os servos têm o papel de administrar, de cuidar, de negociar. Essa é a função dos servos. Os dons não pertencem a eles. Eles não recebem os dons para usar conforme a vontade deles. Eles recebem esses dons, esses bens, para administrarem na ausência do Senhor.
E preste atenção em outra coisa. O Senhor não diz quando ele vai voltar. Ele não dá um prazo. Ele não diz, eu deixo esses talentos com vocês e vocês vão administrar por uma quantidade X de tempo. No dia tal eu volto. Ele não diz o dia que vai voltar. Ele vai viajar e deixa os bens para que eles administrem. Ou seja, os bens foram doados. Não foram doados, foram confiados. E o texto segue nos mostrando, a partir do verso 16, que desses 3 servos, 2 conseguiram dobrar a quantia que lhes foi destinada a administrar. Mas como é que eles fizeram isso? Veja no verso 16, que o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. No verso 17, vemos que o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Ou seja, esses 2 servos foram diligentes, foram atentos. Ao receber os talentos, eles não se demoraram, eles saem imediatamente e aplicam esses talentos, aplicam esse dinheiro. O talento, na prática, gente, se refletia em uma quantidade de moedas ou em barras de ouro. Seja lá como for, era valioso, era dinheiro, era unidade monetária. E então, para administrar corretamente, eles aplicam, eles comercializam, eles negociam. Isso é uma prática comum que nós vemos hoje no mercado de ações, nas bolsas de valores. Aplicar o dinheiro em determinadas posses, em determinados lugares, para que esse dinheiro renda. O dinheiro, enquanto circula, vai ganhando valor. A moeda parada não tem tanto valor quanto a moeda que está correndo. Então é um investimento que é feito. Administrar sabiamente os recursos desse senhor era exatamente colocar o dinheiro para rodar, para comercializar, em diferentes bens, em diferentes formas de aplicar. Nós não sabemos exatamente como eles aplicaram, mas também não precisamos saber. O que nós precisamos saber é o que o texto nos diz. Eles aplicam esses valores para alcançar rendimento. E eles fizeram isso de uma forma excelente, porque eles dobraram o valor que eles receberam inicialmente. Bom, é isso que nós sabemos sobre os 2 primeiros servos. Porque o terceiro servo, o que recebeu apenas 1 talento, optou por outro caminho. O versículo 18 nos diz que o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa foi a atitude desse terceiro servo. Escondeu o dinheiro numa cova e quando o senhor voltasse para prestar contas, ele tirava da cova e devolvia. E no verso 19 nós vemos que o senhor voltou. E o texto diz que é depois de muito tempo. Foi uma viagem delongada. Uma viagem demorada. Mas ele voltou. Ele voltou sem avisar. E ele voltou. Voltou para prestar contas daqueles servos. Para revisar os seus bens que foram deixados sob a administração daqueles servos. E então nós vemos, no versículo 20, que o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, veja, o Senhor me confiou 5 talentos e eu consegui mais 5. Qual é a reação do Senhor? Versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Bom e fiel. É assim que o servo é chamado pelo Senhor. E ainda diz mais sobre ele. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que tinha recebido 2 talentos também veio, no verso 22. E ele disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E a resposta do Senhor é a mesma. Servo bom e fiel, muito bem.
Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então nós vemos que os servos chamados de bons e fiéis são aqueles não que esconderam o dinheiro do seu Senhor, mas que foram corajosos para negociar, para aplicar, para ir ao mercado e fazer esse dinheiro render e transformar esse dinheiro em mais dinheiro, aumentar os recursos, não deles, mas do seu Senhor. Lembre-se, esse dinheiro não pertencia a eles, a não ser para administrar. Ele seria devolvido, mas eles não tiveram como uma atitude egocêntrica. Eles foram sábios e administraram como se pertencesse a eles, cientes de que o Senhor voltaria de viagem, mesmo sem saber quando isso aconteceria. Mas a sua preocupação, o seu interesse, era devolver com lucro. E foi com lucro dobrado. Todos nós precisamos reagir aos nossos senhores, aos nossos chefes. Não é verdade? Mesmo que o seu chefe seja você mesmo, ou seja o seu cliente. Nós recebemos um serviço para realizar e nós precisamos entregar o serviço. E enquanto o serviço não é entregue, existe uma pressão, não é? Existe uma pressão de produzir, de entregar aquilo que foi solicitado, de corresponder o que nos foi exigido. É esperado de nós que uma tarefa seja realizada. E nós temos por responsabilidade executar a tarefa como nos foi exigido, como nos foi solicitado. Todos nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. No entanto, o próprio Deus nos chama a trabalhar para Ele. Ele primeiramente nos capacita. Ele nos capacita com dons espirituais. Ele nos capacita com o fruto do Espírito. Ele nos capacita com habilidades naturais. Ele nos capacita com recursos materiais. E o que é que nós fazemos diante dessas responsabilidades? Nós podemos aprender com esses dois servos, com esses bons investidores do reino. Preste atenção no que eles fazem. Eles imitam o seu Senhor. Já percebeu isso? Sabe como eles fazem isso? Perceba que o que eles fazem é exatamente o que o Senhor fez com eles. O Senhor tinha seus bens e ao sair de viagem, Ele destina os seus bens para serem administrados por diferentes pessoas e em diferentes quantidades. Ele poderia muito bem ter escolhido somente um servo, aquele que pegou os 5 talentos e transformou em 10. E ter deixado todos os talentos com ele. Ou ele mesmo poderia ter cavado um buraco, ter deixado na cova, viajado, e quando voltasse, tirava o dinheiro da cova e ficaria com a mesma quantidade que ele tinha quando viajou. Mas não. Ele quis deixar nas mãos dos seus servos para que esses servos administrassem corretamente. Porque ele sabia que diversificando a administração, ele poderia obter maiores lucros. Delegando as tarefas para outros, ele poderia ter melhores resultados. Foi exatamente o que o Senhor fez. E os seus servos o imitam. Ao receber os talentos, eles fazem a mesma coisa. Eles pegam os talentos e diversificam. Eles aplicam, eles negociam. E com isso eles também obtêm lucros para o seu Senhor. O que o Senhor faz e o que os bons servos fazem é um princípio bíblico que está em Eclesiastes, capítulo 11,
versículo 2, que diz assim: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O ensino de Jesus ecoa o ensino de Salomão no livro de Eclesiastes. Porque é sábio repartir os bens em diferentes aplicações, em diferentes negociações. O que isto ensina para nós? Tanto em objetivos financeiros, como sobretudo espirituais. Que nós seremos investidores sábios do reino quando nós usamos os nossos dons e aplicamos os nossos bens em todos os contextos da nossa vida, de diferentes maneiras, para diferentes pessoas, em diferentes contextos. Nós somos enriquecidos espiritualmente, emocionalmente e até financeiramente quando nós sabemos usar o que nós temos em nossas mãos em diferentes lugares para abençoar e ajudar diferentes pessoas. Perceba que, falando sobre o maior de todos os dons, que é Cristo Jesus, ao falar sobre Cristo no trabalho, ao falar sobre Cristo na escola, na faculdade, na nossa família e entre os irmãos da igreja local, nós somos ricamente abençoados. Compartilhar o Evangelho enriquece a nossa alma, alegra o nosso coração. Falar de Cristo Jesus em casa, na rua, na igreja, em nossas conversas diárias, anima a nossa alma, fortalece a nossa fé. Não é verdade? Concordam comigo? Você já se arrependeu de ter ido à igreja alguma vez? Você já se arrependeu de ter participado de alguma das nossas atividades na igreja? Eu acho muito difícil que isso tenha acontecido. Porque, na verdade, nós sempre somos revigorados no serviço do Senhor. Nós sempre somos alegrados quando nós ouvimos sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Por mais que às vezes cansados, nós na verdade sempre somos renovados. Quando nós falamos sobre Cristo, a quem quer que seja, nós estamos testemunhando acerca de quem nos salvou. E isso alegra o nosso coração, porque nós somos chamados a pensar em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é belo, em tudo aquilo que é amável, em tudo aquilo que é de boa fama e que há louvor. Filipenses 4:8. Nós somos chamados a pensar nisso e não há nada melhor para pensarmos do que o nosso Cristo. E por isso que falar em Cristo e pensar em Cristo nos renova, nos enriquece, nos alegra. Mas isso também é válido não somente para o partilhar do Evangelho, mas para o partilhar do nosso tempo. Dedicar tempo à nossa família, aos nossos amigos. É gostoso, é satisfatório. Servir os que estão ao nosso redor. Preparar aquele prato que a gente sabe cozinhar bem. Dar uma boa carona para aquele que precisa. Essas atividades abençoam as pessoas ao nosso redor e também nos alegram. Porque dar é melhor do que receber. Isso também é bíblico. Por isso, irmãos, nós seremos investidores sábios quando nós diversificamos os contextos onde nós abençoamos as pessoas ao nosso redor com os nossos dons. E perceba algo aqui. Não importa se você tem poucas habilidades ou muitas. Não importa se você não se considera tão talentoso assim. O Senhor divide os talentos de acordo com a capacidade de cada um.
Por isso, com a capacidade que você tem, com aquilo que foi dado em suas mãos, seja pouco ou seja muito, aplique para o bem das pessoas ao seu redor. Aplique para a alegria daqueles que te rodeiam, daqueles que estão no seu contexto. Os servos partiram imediatamente para aplicar os talentos. Porque eles não pensaram no seu próprio benefício. Eles não pensaram no que eles conquistariam de bom. Eles pensaram em honrar o seu Senhor. E por isso eles foram diligentes, foram comprometidos, foram dedicados. Eles correram para aplicar os bens. Da mesma forma nós, não precisamos pensar nos benefícios que nós teremos. Precisamos pensar nos benefícios que os outros terão e, sobretudo, na glória que Cristo vai receber quando nós fazemos bem feito com o que nos foi dado à mão. Amém, gente? Precisamos levar em consideração que o que nos foi confiado para administrar não é nosso. Seja o nosso carro, seja a nossa casa, seja a comida no armário, seja o salário do mês e, sobretudo, a nossa salvação, devem ser administrados com sabedoria para a glória daquele que nos deu, para a glória daquele que é o nosso Senhor. Os nossos dons, os nossos bens não são criados em nós, não são construídos por nós, vêm do nosso Deus. Não há nada que não o pertença. E porque não nos pertence, mas pertence a Ele, nós usamos não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Sobretudo, o bem glorioso do Santo Evangelho de Cristo nos foi dado para que nós o multipliquemos na nossa caminhada cristã. O Evangelho não pode ser escondido em um buraco na terra. Ele precisa ser negociado, comercializado. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Não é ser comercializado no tom da teologia da prosperidade, de pedir dinheiro para receber o Evangelho, não. Ele deve ser comercializado no sentido de ser espalhado entre as nações. É exatamente o que Jesus diz no final do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele diz exatamente que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Isso é ser um multiplicador do Evangelho. E ser um multiplicador do Evangelho é ser um bom investidor. É ser um servo bom e fiel. Como nós multiplicamos o Evangelho, gente? Não há segredo, gente. Não há mistério. É falando dele em casa. É falando dele na escola. É falando dele no trabalho. É falando dele na igreja local. Aproveite as oportunidades que lhe são dadas para usar os seus dons em benefício das pessoas e, sobretudo, para compartilhar o Evangelho para a alegria de todos e para a glória do nosso Senhor. Fazendo assim, nós seremos bons investidores no reino de Deus. Amém? Primeiro nós aprendemos então quem são os bons investidores. E agora vem a parte mais difícil do texto. Nós vamos aprender como é que age o mau investidor. A partir do versículo 24 até o 30. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí
e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Até aqui. Você já percebeu que o mau investidor tomou uma postura diferente da dos outros dois? Nós só conhecemos que ele é mau porque no próximo versículo o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Diante da prestação de contas, quando o Senhor retorna, então nós descobrimos que ele é um servo mau e negligente. Mas o que ele fez de errado? Em vez de aplicar, de investir, de multiplicar os bens do seu Senhor, ele opta por esconder. A sua atitude é a de não se arriscar. Ele não quer correr o risco de ir para o mundo dos negócios, de dar a cara para bater, de ter que argumentar e perder e falhar. Ele tem medo de errar. Ele tinha medo de falhar. Ele também tinha medo de acertar. O seu medo, segundo ele, foi maior do que a sua obediência. E ele então tem um outro plano. Os outros saem imediatamente. Este servo não. Ele planeja uma forma mais segura de prestar contas ao seu Senhor. Ele faz, na verdade, algo que era muito comum naquele tempo. Esconder o dinheiro debaixo da terra. É o equivalente ao nosso esconder o dinheiro debaixo do colchão. Depois de 20 anos, alguém vai lá, pega o dinheiro, está lá, mofado. Este servo é medroso, é covarde, não tem coragem. E é curioso que esse servo é o que tinha menos recursos para administrar. O que tinha 5 talentos correu um risco muito maior do que ele. Um risco 5 vezes maior do que ele. Ele poderia falhar, errar e perder tudo. Mas ele foi embora e aplicou. E teve êxito. O que tinha 2 talentos tinha o dobro de risco para correr. E correu. E teve êxito. Esse aqui só tinha 1 talento. Portanto, o prejuízo que ele causaria ao seu senhor, se ele errasse, seria muito menor do que o dos outros. Mas ele não pensou nisso. Isso não o motivou. Sua justificativa é o medo. E veja o que ele diz sobre o Senhor. Diz que o Senhor é um homem severo. E diz mais, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. É uma acusação grave. É como se esse homem ficasse rico às custas dos outros. Ele colhe onde ele não planta, onde ele não semeia. Ele junta onde ele não semeia. É uma grave acusação. Uma acusação que os bons servos não fizeram em modo algum. Mas esse aqui fez. E ainda o chama de severo. E o Senhor, no versículo 26, lhe responde: servo mau e negligente. Até aqui. Ele poderia ter dito servo mau e medroso. Servo mau e covarde. Mas para o Senhor, este servo não foi simplesmente medroso. Ele não foi simplesmente covarde. Ele foi negligente. Ou seja, é o contrário de diligente. Ele foi desatento. Ele foi preguiçoso.
Ele prefere o conforto do que o risco. Ele prefere o descanso do que o trabalho. E o Senhor lhe diz coisas duras no versículo 26. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Veja, o que o Senhor está fazendo aqui não é admitir que ele enriquece às custas dos outros, de modo algum. O que ele está dizendo é, já que você tinha tanto medo, já que você pensava isso, então pelo menos deixasse o dinheiro no banco. Porque ele então geraria juros compostos, que é o dinheiro que está parado. Então você teria alguma coisa para me entregar. Eu receberia pelo menos juros. Mas nem isso você fez. Você não é medroso, não. Você me acusa de ser severo. Você me acusa de enriquecer as custas dos outros. Mas não é isso que você pensa, não. Você é preguiçoso. Você é negligente. Enquanto os outros estavam trabalhando, correndo risco de perder o que estava sob a sua administração, você escolheu o caminho mais fácil. Você escolheu o conforto. Você escolheu esperar tranquilamente, sem correr nenhum risco. Você não queria trabalhar. Você queria ficar parado. É por isso, irmãos, que esse servo é chamado de mau e de negligente. Ele não teve coragem nem de colocar no banco, nem para fazer juros compostos. E por isso, ele é castigado. E castigado de forma severa. Versículos 28 ao 30. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Este servo, irmãos, escolheu administrar os bens do Senhor de acordo com sua própria sabedoria. Lembre-se daquilo que eu falei antes. Os servos bons imitam o seu Senhor. O Senhor diversifica os seus bens para serem administrados por diferentes pessoas. Os bons servos então fazem o mesmo ao aplicar os bens de formas diversas. O servo mau não imita o seu Senhor. Ele escolhe o seu próprio caminho. Ele usa os bens conforme lhe aprouve, conforme ele prefere, do jeito que ele acha melhor. Segue seu próprio caminho. Tudo isso para não ter que trabalhar. Enquanto os bons servos aumentam os bens do Senhor, trazendo glória para o seu Senhor, trazendo mais riqueza para o seu Senhor, este mau servo guarda para si mesmo, age conforme sua própria justiça, não segue a ordem do Senhor. Nós aprendemos aqui, então, que os bens do Senhor devem ser administrados do jeito dele e não do nosso jeito. Os bens que ele nos dá para nós administrarmos a mordomia cristã é exatamente usar os bens da forma como ele deseja e não para o nosso próprio benefício. O Senhor nos ensina, através dessa parábola, que a ele pertencem todas as coisas e ele vai requerer de nós não apenas essas coisas, mas como nós as usamos. Portanto, como nós administramos nosso dinheiro, como nós usamos os nossos recursos, sejam os nossos recursos pessoais, ou sejam os recursos da natureza,
E, sobretudo, o que nós fazemos com o evangelho que nos foi dado entrará na prestação de contas do último dia. O Senhor, o dono de todas essas coisas, vai voltar e vai nos perguntar individualmente, em uma entrevista pessoal, o que você fez? Como você administrou os bens? Nós precisamos aprender, irmãos, desde agora, a prestar contas, nós mesmos, diante de Deus, de tudo aquilo que Ele nos deu. E tudo que Ele nos deu vai desde o nosso salário, até os nossos filhos, até a nossa voz, até a nossa saúde, até o nosso carro, a nossa casa, os nossos amigos e, sobretudo, a pregação do Evangelho. Tudo que nos foi dado deve ser bem administrado. E o Senhor espera que nós saibamos administrar. Deus nos chama a participar de sua obra. E essa participação é um privilégio. Como eu disse no início, este Senhor poderia ter usado os seus bens e guardado os seus bens como Ele quisesse. Ele poderia Ele mesmo ter enterrado, mas Ele quis utilizar seus servos. Ele quis destinar dons valiosos, valiosíssimos, à administração dos servos. E Deus faz o mesmo. O que é impossível para Deus? Mas por que Ele escolheu usar eu e você, gente? Curiosamente, no nosso caminho vindo para cá, no carro, a gente estava conversando algumas coisas bem divertidas, engraçadas. E nós tocamos no assunto de Balaão, o profeta do Antigo Testamento. Você lembra de quem que Deus usou para admoestar Balaão? Uma jumenta. Um bicho que não fala. Mas você fala. E eu também falo. Nós já estamos à frente da jumenta que Deus usou. Já temos alguma vantagem. A jumenta, se tivesse de prestar contas, fez o que tinha de fazer. A jumenta falou. E o que ela falou teve resultado. Mas nós falamos de Jesus. Nós entendemos nossa salvação e tocamos nesse assunto com os outros? Ou nós escondemos o Evangelho numa cova? Nós temos medo de partilhar o Evangelho por medo da reação alheia? Nós temos medo de correr o risco, como esse servo tinha, e de perder alguma coisa? Temos medo de correr o risco de pregar o Evangelho no trabalho e por alguma razão não sermos benquistos, porque somos santos demais, somos bonzinhos demais, somos os evangélicos que vão para a igreja, que levam a Bíblia. Nós não concordamos com todas as práticas que são pecaminosas e nós temos medo do que vão pensar, colocando então o Evangelho numa cova? Ou nós somos tidos como aqueles que seguem a Cristo? Somos vistos como aqueles que são embaixadores do reino de Deus, investidores do Evangelho, multiplicadores da salvação. Você acha que Deus poderia salvar a cidade de Mamanguape de que forma, gente? Deus poderia ter feito com que Charles Spurgeon, com que Jonathan Edwards, com que João Calvino nascessem em Mamanguape em 2025, ou alguns anos atrás, e tivesse pregado aqui, com que Lloyd Jones viesse aqui pregar seu evangelho, com que John Piper ou Paul Washer fossem de Mamanguape,
eu acho que os nomes deles seriam diferentes, né? Jonatas Eduardo, João Pipa, Paulo Lavador. Talvez os nomes deles fossem diferentes, mas eles estariam aqui, pregando aqui. E talvez Deus os usando para avivar a cidade aqui. Mas ele não quis que esses homens estivessem aqui. Ele escolheu você. Ele plantou você nesta cidade. Para que você fosse um multiplicador do evangelho, um bom investidor do reino. Um servo que será chamado de bom e fiel. E não aquele que põe o evangelho debaixo de uma cova. Com medo do que as pessoas vão pensar. Meu irmão, a tarefa de pregar o evangelho é árdua, sim. É difícil, sim. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que todos aqueles que escolhem viver piedosamente serão perseguidos. Nós seremos, gente. O nível da perseguição, não sabemos. Alguns cristãos são mais perseguidos do que outros. Alguns cristãos recebem mais talentos do que outros. Mas haverá alguma medida de perseguição. Talvez você não passe numa determinada entrevista de emprego porque você é crente. Talvez as pessoas evitem certos assuntos na sua frente porque você é crente. Talvez os seus familiares debochem porque você é crente. Mas nenhum deles tem o poder de olhar nos seus olhos e dizer servo bom e fiel. Nenhum deles poderá prestar contas com você no último dia. Mas Cristo vai fazer isso. Cristo vai olhar nos nossos olhos e ver o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. A Ele nós prestamos contas. A Ele nós tememos. Isso é motivo, gente, de nos empurrar a pregar o Evangelho. Ao escrever a Timóteo, Paulo diz também que não nos foi dado espírito de covardia. Porque pregar o Evangelho exige coragem. Porque ser um multiplicador do Evangelho exige disposição. Disposição para ser perseguido. Disposição para correr riscos. Para investir no reino de Deus. Eu não estou dizendo isso para que você imediatamente na segunda-feira, amanhã, se matricule em um seminário teológico e diga, vou fazer teologia porque só assim eu consigo servir a Deus. Você já está servindo a Deus todos os dias, no seu trabalho. Fazendo o que deve ser feito, do jeito certo, honra a Deus. E abre oportunidades de pregar o Evangelho. Sim, você não prega o Evangelho como um contador simplesmente. Você não prega o Evangelho como um vendedor simplesmente. O Evangelho é pregado através de palavra. Você precisa falar. Mas ao ser um bom contador, ao ser um bom advogado, ao ser um bom professor, ao ser um bom vendedor, você abre oportunidades para o Evangelho ser pregado. E sobretudo, mais ainda do que abrir oportunidades, o próprio Deus te vê e te aprova. Por isso, a preguiça no trabalho, e este é um pecado que por vezes é colocado debaixo do pano, não pode ser tolerada. A procrastinação não pode ser tolerada. Deixar para depois o que precisa ser feito agora não pode ser tolerado. Isso vale sobretudo para mim. Eu peco nisso. Mas não é porque o meu chefe não está olhando que eu posso simplesmente fazer do meu jeitinho. Porque o Senhor me vê. E Ele me aprova ou me reprova. Estes servos bons trabalharam bem na ausência do Senhor. E foi uma longa ausência. Mas eles fizeram um excelente trabalho. Este servo não se preocupou.
e fez como achava que deveria fazer. Por isso, gente, administrar os nossos bens, conscientes de que eles não nos pertencem, mas pertencem a Deus, é ser um investidor do reino. Viver para o nosso benefício não é nosso chamado. Viver para ter a nossa vantagenzinha não é o nosso chamado. Viver para que a nossa vontade seja feita nos céus e na terra não é o nosso chamado. E não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Na oração do Senhor, no monte, Ele nos ensina a orar que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto nos céus como na terra. Você vive para que a vontade de Deus seja feita nos céus e na terra. Você vive para fazer isso quando os outros não estão olhando. Meu irmão, minha irmã, isso está presente nas coisas mais aparentemente banais do nosso dia a dia. Até o cuidado com o nosso lar é um cuidado para a glória de Deus. Não pense que o que quer que está sob sua responsabilidade é tão pequeno que Deus não vê. Esse servo só tinha um talento e ele foi requerido. O pouco que nós podemos fazer, ainda assim é para a glória de Deus. Isso pode ser ruim para aqueles que são negligentes, mas isso é uma alegria para aqueles que fazem bem feito. Porque o mínimo bem feito alegra o Senhor. É assim que nós devemos viver. E, sobretudo, nesta minha última aplicação, eu preciso deixar claro que a pauta central da igreja é o Evangelho. Nós somos chamados a discipular as pessoas por meio do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Nós não somos chamados a aplicar a nossa visão ministerial na igreja ou na cidade. Aqueles que o fazem também são servos maus e negligentes. Não estão pregando o Evangelho, mas pregando a sua mensagem pessoal. Nós pregamos a mensagem de Cristo, a que está na Bíblia. Por isso que nós pregamos expositivamente aqui. Para que a Bíblia fale, a palavra de Deus faça a igreja existir. E não a nossa palavra. Mas existem pautas valiosas, importantes, que nós até defendemos, como a família tradicional. Pautas que nós combatemos, como a pauta do racismo. Elas são todas importantes, mas elas não são centrais na igreja. Elas são todas consequência da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho em primeiro lugar e pessoas são salvas, o mundo é melhorado, a humanidade é melhorada. E assim existe mais dignidade entre os povos. E assim é que se vence o mal. Com a luz do Evangelho. E não com as ideias dos homens. A nossa pauta, a nossa bandeira é Cristo. A nossa bandeira não é verde e amarela. Essa é a bandeira do país. A nossa bandeira é Cristo Jesus. Ele é o nosso estandarte. Ele é a nossa representação. Você sabe o que é um estandarte? Que o salmista fala? É exatamente a faixa com um brasão que ficava no mastro dos soldados que iam para a guerra. Você já deve ter visto isso nos filmes. Soldados à frente entram com um estandarte, um mastro onde está uma faixa que representa quem eles defendem, por quem eles lutam. Nós lutamos por Cristo Jesus. É isso que a igreja faz. A nossa nação é importante. Lutamos também por ela, mas não principalmente por ela. A nossa pauta, a nossa bandeira, a nossa causa é a causa do Evangelho. Não somente no Brasil, mas em todas as nações. Amém, irmãos? Não deixe
que as pautas ao mundo ao redor, sejam elas boas ou más, cubram a centralidade do Evangelho na igreja de Jesus Cristo. Cristo é o centro. Cristo é a nossa pregação. É por Ele que nós batalhamos. E por que nós batalhamos? Por Cristo Jesus. No último dia, ao olhar para nós, Ele poderá dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Com tão poucos recursos. Tão menos recursos do que eu mesmo tenho. Você foi fiel. Você trabalhou. Você multiplicou. Então entra no gozo do seu Senhor. Vem para a alegria do teu Senhor. Sobre o muito eu te colocarei. Nós imitamos o nosso Senhor Jesus Cristo sendo bons investidores, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior dos investidores. Ele partiu não simplesmente os seus bens, mas ele partiu o seu próprio corpo para a sua igreja. A sua igreja é o seu corpo. E em vários membros, Cristo tem os seus bens. Em mim e em você. Cristo tem bens inestimáveis que Ele espalhou por toda a terra para falarem de suas obras, para falarem de sua salvação. Nós somos os bens de Cristo, a igreja, o seu corpo, sobre o qual Ele colocou o seu Espírito, que Ele também enviou, para nos capacitar, para nos dar o poder necessário para sermos multiplicadores do Evangelho, para sermos bons investidores. Por isso, gente, como é que nós vivemos enquanto esperamos Cristo voltar para nos buscar? Sendo bons investidores do reino. Aplicando todos os bens, todos os dons que Ele nos deu na causa do Evangelho, para a glória dEle e para a nossa alegria eterna. Amém, irmãos? É assim que nós somos vigilantes. Então feche seus olhos. E silenciosamente ore. Refletindo sobre tudo que você ouviu. Enquanto nós vamos responder ao Senhor em adoração com uma canção.